Ao longo da história, ao se falar em educação, muitas das vezes nós somos convidados a pensar do ponto de vista técnico. E uma crítica que acontece constantemente é o famoso: para que isso serve na minha vida? É claro que existem determinados tipos de ensinamento que aparentemente a gente não consegue perceber a sua importância na nossa vida, mas é fundamental para entendermos e desenvolvermos determinadas tecnologias. Mas a vivência, a experiência se torna algo essencial no nosso ponto de vista para que a educação nos transforme. E existe um experimento mental bem interessante chamado Quarto de Maria, que nos ajuda a compreender um pouco disso. Por esse experimento, existe um personagem chamado Maria, que nasceu e foi criada num quarto que só tem duas cores, preto e branco. Tudo aquilo que ela enxerga, tudo aquilo que ela faz, tudo no seu mundo é preto e branco. E nesse quarto ela se desenvolveu, ela estudou e inclusive ela aprendeu teoricamente sobre as outras cores. Ela aprendeu como o raio de luz bate no olho do indivíduo e o transforma através de sinapses e ele faz com que ele perceba cores. Ele perceba o vermelho, ele perceba o azul, ele perceba o amarelo, o laranja. Ela compreende tudo isso do ponto de vista teórico. Ela se torna uma especialista em perceber cores e como a percepção de cores funciona. Porém, devemos lembrar que ela vive constantemente no ambiente bicolor, onde existe apenas o branco e o preto. Em um determinado momento da sua vida, Maria é retirada desse quarto e levada a um jardim, onde ela vai ver flores, borboletas, pássaros com as cores mais variadas possíveis. E aí faz-se a pergunta: ao se deparar com as cores, a Maria vai ter uma experiência inédita de perceber essas cores pela primeira vez? Ou ela vai apenas seguir normalmente, uma vez que ela já conhece teoricamente todas as cores? Somos levados a perceber, através desse experimento, de que aquilo que ela está vendo pela primeira vez é uma experiência inédita para ela e vai se comportar de uma maneira completamente diferente do que se comportaria se ela estivesse apenas encontrando o preto e o branco, como ela fez ao longo da vida. Compreender isso é fundamental para a gente perceber a importância da modalidade de ensino que nós buscamos. Uma modalidade de prática, de vivência, mas acima de tudo, de compreender que na nossa vida, por mais que nós estudemos sobre determinadas coisas, nós não conhecemos essas coisas em si. Falta aquilo que Aristóteles chama de sabedoria prática, que na verdade é apenas a sabedoria. Porque toda sabedoria, ela deve ser prática. Ela deve conjugar aquilo que eu sinto com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço. Muitas das vezes nós somos levados a acreditar em determinados discursos tecnocratas, no sentido de que uma pessoa técnica é a melhor pessoa para decidir determinadas coisas. E isso é verdade em alguns pontos. Em outros pontos, não necessariamente essa pessoa vai ser a melhor, a mais qualificada, porque ela não conhece uma vivência prática. É muito fácil a gente falar de determinados números, é muito fácil a gente falar de economia doméstica quando a gente não vive abaixo da linha de pobreza, quando a gente não sabe o que a gente vai comer ao final do nosso dia. É muito fácil falar sobre economia, não, porque se você juntar R$50 todo mês, você vai poupando e em não sei quantos anos você vai ter uma renda de tanto. Sim, isso é fácil você falar quando você vive num determinado extrato social onde R$50 tem um valor menor do que em outro extrato social. Vamos ilustrar melhor para você entender isso. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, R$100, é um valor muito alto se comparado com um multimilionário. Uma pessoa que é multimilionária, R$100 é um valor extremamente baixo, porque comparado àquilo que ele tem, é fácil de você perder, é fácil de você separar num canto. Mas para aquele que trabalha com a ideia de um mínimo de sobrevivência, R$100 é muito dinheiro. Então você pode dar R$100 no hambúrguer para um multimilionário, mas alguém numa posição social financeiramente mais baixa, ela tenderá a não gastar R$100 no hambúrguer, porque para ela aqueles R$100
tem um valor muito maior do que para aquela pessoa que é multimilionária. Entendendo a necessidade da experiência, entendendo essa prática, e a gente sabe que nem tudo a gente consegue vivenciar de fato, por isso existe um fenômeno chamado alteridade, e nós temos um programa falando sobre isso. Ao entender a prática da alteridade, ao entender o conhecimento teórico, mas principalmente ao perceber, assim como os sociólogos fazem, assim como os antropólogos fazem, como vivem determinados grupos, como vivem determinadas situações, a gente consegue de fato criar uma verdadeira experiência. Uma experiência que de fato nos transforma e não apenas agrega conhecimento intelectivo, mas também desperta em nós um conhecimento prático que deve ser aplicado em toda a sociedade. E aí, gostou do vídeo? Aproveita e se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho de notificação e até a próxima. Tchau, tchau!